Gente, então assim, ó, antes de mais nada, o que que eu vou pedir para vocês nessa aula, tá? Eu gosto de dar aulas que vocês participem, que vocês conversem comigo, até para vocês assimilarem as coisas melhor. Então, sempre que eu peço algo para vocês, me mandem aqui, respondam no chat para eu saber se vocês estão entendendo, até para vocês mesmo assimilarem as coisas, tá bom? Então, conversem sempre comigo aqui, o chat tá aberto aqui e eu vou estar sempre de olho. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar, a gente já vai começar essa aula como uma pergunta. Quem é empreendedora? Com o que trabalha? E se trabalha com vendas de alguma maneira? Coloquem aqui no chat, porque e por que que é importante essa informação para mim na hora de dar aula para vocês? Porque eu gosto de dar uma aula que não é genérica. Então, eu vou começar a dar exemplos durante a aula do que vocês me trazerem aqui. Empreendedora na área de contabilidade, personal, corretora, um pet shop. Com certeza está relacionado a vendas, né, Ni? Com certeza. Perfeito. Empreendedora, terapeuta, desenvolvi minha mentoria, top. Palestrante, sou da área de harmonização. Nossa, que legal. A área de harmonização, gente, tá dando muito dinheiro hoje em dia, né? Artesã, massoterapia, tá. Eu vou ler na medida que vocês vão me mandando aqui. Gente, a questão é que, independente do que a gente faz, a gente tá 100% do tempo nos vendendo. Então, muito provavelmente você está aqui nessa aula porque você já teve uma oferta boa, porque você acredita no teu trabalho, porque você tem um produto que transforma a vida das pessoas, você já teve uma ideia incrível. E na hora de falar sobre isso, saiu tudo errado. Na hora de falar, de vender, de chamar, das pessoas irem atrás de você, você não conseguiu o resultado que você queria. E eu vou te falar uma coisa que vai mudar como você se vê daqui para frente. O problema não é a raiz do problema, não é a sua comunicação. É o quanto você confia em você mesma enquanto você está se comunicando. Eu vou contar aqui uma história, mas não vai ser agora, vai ser mais pro final da aula. De exatamente tudo isso, o que que tudo isso que eu tô falando para vocês mudou no meu, na minha empresa, mudou na forma que eu vendo e até na forma que eu manifesto. Teve uma vez que, inclusive, se eu não me engano, Mai, você foi dessa turma, que eu fiz um lançamento e eu vendi R$ 1.000 esse lançamento. No primeiro dia. Eu vendi, tipo assim, a gente tinha é, muitos muitas pessoas interessadas, pessoas vindo conversar comigo. Maria, como que você manifesta? Maria, como que você chegou nessa vida? Maria, como que você fez isso? E assim, sempre chegando gente. E aí, quando eu fui vender, eu vendi muito pouco. Um mês depois, colocando tudo isso que eu vou ensinar para vocês em prática aqui, no mesmo produto, eu vendi 60 mil em um único stories. Então, prestem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Todo esse passo a passo que eu vou dar aqui para vocês, eu quero que vocês fiquem muito atentas. Então, assim, ó, agora é meio-dia, larga tudo, avisa as pessoas que estão ao redor que vocês vão prestar atenção nessa aula, porque isso vai mudar muita coisa na empresa de vocês. Começando com, por que que vocês acham que vocês ainda não têm os resultados que vocês querem? Comentem aqui para mim. Ah, Má, eu acho que é porque X. Ah, é porque eu realmente não tenho confiança no que eu entrego, é porque eu não sei vender, é porque eu não tenho clareza do meu produto, é porque eu não acredito em mim. Me mandem aqui para eu entender qual o que vocês acham que é a maior dificuldade de vocês, tá? E, para quem não me conhece ainda, eu só quero trazer aqui um overview do porquê que vocês têm que me escutar, tá? Vocês têm que prestar atenção no que eu tô falando aqui, porque muitas vezes muitas pessoas chegam aqui no meu Instagram e pensam assim: ah, ela sempre teve um apartamento beira-mar, ah, ela sempre teve essa facilidade de conversar, ela sempre teve esse faturamento. E, gente, não. Eu saí de uma faculdade que eu odiava, desempregada
Eu manifestei os meus primeiros 10 mil. Eu manifestei um trabalho num banco em Portugal. Eu manifestei depois o meu Instagram, que começou com 1.000 seguidores. Hoje a gente tá com 100 mil seguidores. Tudo que eu tenho, eu manifestei. Então, todas as dificuldades que vocês têm hoje em venda, acreditem em mim, eu já tive. Eu já tive dificuldade em acreditar em mim mesma. Eu já tive insegurança no que eu vendia. Eu já teve pessoas que já tive uma época da minha vida que ninguém me procurava e já tive também época que as pessoas me procuravam e eu não conseguia vender. Então, eu quero que vocês entendam que o que eu tenho hoje é fruto de uma manifestação, é fruto de eu entender tudo isso que eu vou explicar aqui para vocês hoje, tá? E principalmente, claro, aqui nessa aula em si, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de posicionamento e confiança, mas é óbvio que tem muito por trás disso. Mas aqui a gente vai trazer essa questão do posicionamento, tá? Eu acho que uma das coisas é a insegurança, de que não vão querer pagar, pois eu acredito no meu diferencial. Ai, que lindo, Ni! Morei em Londres, comprei a ganhei MacBook. Parece que agora tá difícil. Insegurança, falta de constância, não tenho clareza do produto, sempre acho que não vou vender. Perfeito. Tá. Eu só tô fazendo o download de tudo que vocês estão me falando aqui e pode deixar que no meio da aula eu vou colocar essas coisas como exemplo, tá? Então vamos lá. Parte um da nossa aula. O jeito errado. Ainda não consigo responder a pergunta. Não me lancei de fato no mercado ainda, porque estou montando as coisas. Material, documentos, mas já tem data para me lançar. Mesmo eu tendo receio. Ó, Mai, deixa eu te contar. Meus primeiros 100 mil foi fazendo o lançamento de um produto que nem estava pronto. Porque eu nem sabia o que que eu ia dar na primeira aula. Então, vai com fé que vai dar certo. Faz. Né? A mentalidade de CEO magnética é justamente isso. Olha, eu vou fazer o que tem que ser feito, eu vou dar essa data, se eu não tiver pronta, vai ser nessa data mesmo e a gente vai fazer acontecer. Então vamos lá, gente. O jeito errado, né? O que que eu vejo hoje no mercado? O que que eu vejo hoje nas mulheres? A maioria das empresárias, empreendedoras, donas de negócio que eu conheço, cometem um erro que faz com que qualquer manifestação não dê certo, que é não confiar em si mesma. E isso, infelizmente, vai parar vocês na hora de vender, na hora de ter resultados financeiros, tá? Porque a tua energia, e isso eu vou sempre repetir aqui nessa aula, a sua energia fala muito mais alto do que a sua voz. A sua energia, ela chega antes do que a sua voz. E aí, o que que acontece? Vamos aterrissar esse. Ah, eu não confio em mim mesma. Muitas de vocês falaram isso. Eu sou insegura, tá difícil. O que que acontece quando você já entra no teu trabalho, você já começa a vender, você começa a se posicionar no Instagram com essa mentalidade de eu não tenho clareza, eu sou insegura, eu não sei o porquê que tá difícil. Sempre que você vai falar para alguém sobre o teu trabalho, sempre que você vai vender, você vai suavizar a sua oferta. Ah, e se você quiser, eu não sei se faz sentido para você, mas eu tenho isso aqui. Cara, você como empresária, você tem que ter certeza que vai fazer sentido para a pessoa que você está conversando. Justificar o preço das coisas sem ninguém ter perguntado ou sem ninguém ter falado um A sobre o teu valor. Você já vai lá e começa a justificar o preço. Às vezes você até já dá um desconto sem nem mesmo a pessoa ter pedido. Vai lá, posta uns stories e apaga, ou fica olhando os stories o tempo inteiro. Acha que tem pessoas melhores que vocês. E aí acredita que o teu cliente vai fechar com outra pessoa ao invés de fechar com você. Tudo isso acontece quando você não tem confiança em si mesma. Ou às vezes as pessoas chegam até você e não compram, somem, desaparecem, não respondem. Isso acontece com vocês, sim ou não? Sim, Ni. Tá, e acontece contigo? Ô, gente, vamos ligar essas câmeras? Eu tô falando com a foto de vocês. Acontece muito.
E aí, por que que isso acontece? Tenho duas que me deixaram no vácuo ontem, inclusive. Tá, o porquê que isso acontece? O nosso cérebro, ele não mente. Quando você não acredita no que você está falando, ele vai entregar isso no seu tom de voz, na sua postura, na sua energia. E o cliente, ele vai sentir 100% das vezes. Ele não sabe nomear por que que ele não compra de você, mas ele sente e ele não compra. Aí ele pede desconto, some, fica pensando. E muitas vezes ele vai comprar de outra pessoa, que inclusive pode até ser uma profissional menos qualificada que você, mas que acredita em si mesmo. E aqui, gente, eu tô falando de neurociência. Isso aqui é o nosso corpo mesmo, é fisiológico como isso acontece. E quando a gente fala de energia, quando a gente fala de manifestação e lei da atração, você muito provavelmente já ouviu falar que você não atrai tudo o que você quer ou o que você fala. Você atrai o que você vibra enquanto fala. Então, se você gagueja, se você mostra insegurança para o teu cliente, se você tem tique nervoso, se você fica suavizando a oferta, se você não traz essa segurança, é muito provável que você não vai vender. E por que que eu gosto de trazer isso para vocês? Inclusive, essa aula vai ficar gravada no curso da Lei da Atração, que é o seguinte: se você não muda isso, você não manifesta. Porque qual o maior erro das pessoas? Acharem que manifestação vai cair no colo. E não vai. A manifestação é você se torna a mulher que vive a vida que você quer. Agora, a mulher que vive a vida que você quer, as vendas que você quer, os resultados que você quer, ela é insegura sim ou não? Responda aqui. Então, como que eu não vou falar de segurança com vocês e confiança? E saber vender. Isso é um pilar, certo? Até porque, gente, manifestação, você vai precisar ter dinheiro para manifestar as coisas. Ou vocês acham que o meu aluguel eu não pago? Vocês acham que o apartamento que eu tô aqui eu não pago? As viagens que eu faço eu não pago? A gente precisa de dinheiro para manifestar, certo? E aqui eu quero trazer para vocês quatro práticas que eu acredito muito que uma CEO magnética, que é aquela CEO empreendedora, que as coisas vêm, ela não precisa correr atrás de ninguém, ela é segura de si mesma, o que que ela faz? É, essas quatro práticas, eu vou passar aqui para vocês, elas são práticas que eu tive que aprender muito com a mentalidade, né? A gente precisa aprender a agir de uma certa maneira. E aqui eu vou ensinar para vocês essas quatro práticas, técnicas práticas que eu uso muito. Então, a primeira prática, anotem. Eu já manifestei praticamente tudo que eu fiz. A Síria, muito, assistia muito. Hoje eu busco Deus, tinha o caderno da gratidão. Ni, eu concordo muito com isso. A gente vai falar de Deus aqui também, tá? Porque é um fator importante para nos dar segurança. Deus está por trás da nossa segurança, né? Mas não é só Deus. Você já vai entender isso. Eu sei tanto do meu potencial, mas sou sempre insegura com medo. Tá. Vamos lá. Técnica número um. Pare de conversar com os outros. Pare de falar para ser gostada e comece a falar para liderar. Gente, absolutamente todas as empresárias, empreendedoras, no geral mulheres, são líderes. São líderes dos seus negócios, do time que vocês têm, dos seus clientes. Eu tô aqui com vocês liderando. Eu quero ensinar vocês, olha, como que vocês vão fazer para chegar até aqui? Eu preciso liderar, eu preciso mostrar. Eu preciso passar confiança. Eu não preciso que vocês gostem de mim. É legal que vocês gostem de mim? Com certeza. Mas se vocês chegarem aqui só pelo fato de eu ser líder e não porque vocês gostam, me amam, tá tudo bem. Porque eu consegui entregar pra vocês o resultado que vocês querem. E esse é o erro mais comum e silencioso na hora de vocês venderem. É falar para ser gostada. Ah, eu acho que isso aqui vai fazer sentido pra você. Ah, talvez isso aqui, olha, talvez você precisa disso.
Eu não sei se faz sentido pra você, mas sabe aquela comunicação que você não quer bater de frente, que você não quer liderar, que você quer tipo ir pelas beiradas? Cada uma dessas frases entrega a tua autoridade de bandeja. Se eu não acho que vocês precisam de confiança. Eu sei que vocês precisam de confiança. E quando a gente confunde muito humildade, né? Você não tá sendo humilde quando você quer que as pessoas gostem de você. Você tá sendo invisível. Então, na hora de você vender, na hora de você conversar com o teu cliente, você tem que se posicionar num negócio tipo assim, olha, eu tô aqui pra te liderar. Fala com certeza, lidera a conversa. Porque se você já se convenceu de que você é boa, você vai convencer qualquer pessoa. Se você se trata como uma pessoa insegura, você vai ser tratada como uma pessoa insegura. E quem que compra de pessoas inseguras? Ninguém. Chega a ser irônico, porque é exatamente sobre liderar a própria vida que eu falo no meu método. Vamos lá. Bom, vamos depois, Lizzie, você me chama e a gente entende o que que tá faltando, mas é sobre isso, é a forma que você comunica isso para as pessoas. Gente, hoje em dia é muito diferente do mercado antigo, porque hoje a gente tem acesso a todos os profissionais possíveis de uma área que você tá. O que que diferencia você de outra pessoa? É a tua frequência, é a tua energia. Porque todo mundo tem acesso ao conhecimento hoje. Tem 1 milhão de pet shop por aí. Por que que a gente vai escolher o teu, Ni, por exemplo? Ou a Ana tá aqui, ela é arquiteta. Tem 1 milhão de arquitetas que eu consigo achar no Instagram. Por que que eu vou, por que que eu vou pedir pra você? Porque eu sei, porque eu sinto que no meio da obra você vai liderar. Então eu entrego tudo na tua mão, ó, faz minha casa aí. Eu sinto isso, tá? Segunda técnica, controle emocional. Gente, isso eu aprendi da pior maneira possível, mas quando nós somos empreendedoras, empresárias, donas de negócio, a gente tem que colocar lógica acima da nossa reação. Nós mulheres, no geral, somos emotivas. E aí, quando a gente tem uma emoção em excesso, a gente perde autoridade, a gente reage impulsivamente, a gente se justifica demais. E, inclusive, o emocional, se você deixa o emocional te dominar, ele sempre vai fazer você querer desistir, porque a gente tende a trazer tudo para o emocional. Se alguém não compra, é porque a gente é ruim. Ai, que droga, olha, não tô conseguindo. A gente não consegue ver a lógica por trás. Não, mas peraí, se ele não comprou, é porque talvez faltou isso aqui, faltou aquilo ali. A mulher no geral é assim. E, gente, eu aprendi isso da pior maneira possível com a Maísa. A Maísa, que vocês viram aqui, ela é minha sócia, ela tá comigo desde o começo. E foi com ela, depois que eu aprendi muita coisa com ela, que eu entendi que eu tava sendo muito emocional em todas as coisas. Então, quando alguma coisa não dava errado na minha empresa, eu chorava, eu queria desistir, eu falava pra mais, eu vou, foda-se, vou ser CLT. E ela falava assim, Má, não é assim que funciona. Vamos ver a lógica por trás disso. Vamos ver o que está acontecendo na nossa empresa. Depois disso, gente, eu e a Maísa juntas passamos a faturar mais de 2 milhões. E eu aprendi isso da pior maneira possível, porque eu sou uma pessoa muito emotiva. E vou falar mais pra vocês. Na Bíblia, tem uma passagem que tá escrito: não confie no seu coração. A gente nunca pode confiar no nosso coração porque ele mente. As nossas emoções, elas são mentirosas. Porque a nossa emoção ela tá reagindo ao que tá acontecendo agora, entendeu? Então, pra gente ser empresária, a gente tem que ter uma
um controle emocional e ver mais os dados do que o emocional. Engraçado o que tu fala, eu já sei e já apliquei, mas agora estou bem no emocional. Não é pessoal, eu tô treinando isso. Perfeito. Gente, eu vou falar uma coisa. A maioria dos meus depoimentos das minhas alunas são de empreendedoras e empresárias, enfim. Apesar de tem muito CLT que entra no curso e tem mais ofertas de emprego, aumento de salário, enfim. A empresária, a empreendedora, ela não tem um teto, sabe? Depois que vocês entendem essas coisas, é muito rápido, a mudança é muito rápida, ela vem muito rápido. Técnica número 3: fale com peso e pare na hora certa. Gente, autoridade e liderança não é falar demais, é falar com intenção. É saber quando falar e quando não falar. As empresárias normais, as mulheres que não entendem sobre manifestação, elas explicam demais, elas querem provar o tempo inteiro o valor que elas têm, ficam se explicando. Essa é uma energia muito de escassez. Uma CEO magnética, uma empresária que ela manifesta, ela sabe as coisas que ela está fazendo, ela entra numa conversa, ela sabe o que ela quer dizer. E ela fala e pronto, acabou. Você quer me escutar? Você me escuta, porque o que eu falei aqui pra você, que bom que você tá tendo essa conversa comigo. Você não precisa se justificar, você não precisa se repetir, você não precisa buscar confirmação em ninguém, porque você sabe que você tá falando a verdade. Quem já tá convencida não precisa convencer o tempo inteiro. Então se convença de o que que você faz vai mudar a vida de outra pessoa, você vai ajudar outra pessoa a ter resultados. Grandes líderes não falam mais, falam o que importa, certo? Número 4: tenha, isso aqui eu aprendi, gente. Eu era uma pessoa que eu amava fazer reunião com tudo, com todos, e aí quando eu via a minha agenda estava lotada, eu não tinha tempo para nada, porque eu era assim. Porém, técnica número 4: tenha intenção em toda conversa. Gente, antes de gravar um stories, antes de gravar um vídeo, antes de falar com alguém, com algum cliente, antes de entrar numa reunião, responda uma mensagem de venda, antes de fazer qualquer coisa. A CEO magnética, a mulher que manifesta, ela vai perguntar para si mesma: qual é o meu objetivo aqui? Eu sou intencional. Quem manifesta aprende a ser intencional. Eu tô aqui para convencer, eu tô aqui para resolver, eu tô aqui para direcionar. O que que eu tô aqui fazendo? A maioria das mulheres fala por impulso, fala sem direção, não sabe o que está fazendo, não tem clareza do que está falando. E a comunicação sem intenção é uma energia desperdiçada, uma energia que não muda nada. Se você não sabe o porquê que você está falando, ninguém vai te ouvir. Ou se te ouvirem, vai ser tão confuso que a pessoa não compra. Uma coisa que eu aprendi sobre vendas: quando está confuso, a pessoa não compra. Então tenha intenção em tudo o que você vai falar, em tudo que você vai fazer. Técnica número 5: se arrume para trabalhar. Cara, por que que você se arruma para ir em festa, agradar os outros, e você não se arruma para trabalhar? Eu tô em casa, hoje eu tô em casa, mas eu tô trabalhando. Eu estou completamente cuidada. Faça exercício físico, cuide da sua alimentação. Gente, hoje o que diferencia uma profissional que vende da que não vende é que as pessoas elas não estão comprando necessariamente o teu produto ou o que você vende ou o teu pet shop. Elas querem vocês. Ou ela quer ter a sua vida, ou ela quer ser você. E, gente, é uma coisa tão sutil, mas tão sutil. Vocês estão aqui por quê? Responda. Por que que vocês estão aqui?
Porque quero voltar a cocriar. Beleza, mas por que que você tá aqui? Porque você quer aprender comigo? Porque eu tive essa transformação. Entendeu? Porque quer atrair como você. Obrigada, Lu, maravilhosa. Aprender com a melhor, ter liberdade de tempo, assim como você. Eu me tornei uma pessoa que vocês se inspiram. Por exemplo, eu quando vou fazer a minha harmonização, eu tava falando isso com as minhas mentoradas ontem. Tinha uma mentorada que ela faz harmonização facial. E ela não tava se arrumando pra fazer rios. Falei assim, tá, Fabi, as mulheres que você trabalha, elas querem o belo. Por que que a tua agenda não tá lotada hoje? Porque você não tá gerando inspiração. Então tentem ver isso com vocês também. Aonde dentro do escopo do teu trabalho você pode servir de inspiração, tá? Eu quero agora que vocês peguem o celular de vocês e eu quero que vocês façam uma atividade. Pega essa postura que eu tô vendo que tá todo mundo com corcunda, coloca o ombro pra trás, fica reta, olha aqui, ó, o queixo pra cima, acessa essa empreendedora que você quer ser, olha, ó, arruma o cabelo, muda a postura. Ombro pra trás, peito aberto. Cara, vem que eu dou um jeito. Cadê isso em vocês? Antigamente, gente, eu via deitada de pança deitada em cima da pança. Gente, quando eu faturava 1.000, 2.000, eu vivia assim, ó. Ai, nossa. Cara, vocês acham que essa postura vai levar vocês no império que vocês querem construir, na realidade que vocês querem construir? Não. E vocês têm que combinar com a realidade que vocês querem para vocês manifestarem o que vocês desejam. Tudo é intencional. Tudo. Está na Bíblia. Deus gosta de ordem. Vocês sabiam disso? Clareza, ordem. Cadê? Tudo desleixada? Não, volta. Ó, eu sou empreendedora. Eu manifesto a vida que eu quero. Muda essa postura, se arruma. Quando vocês vão pra festa e vocês se olham, sejam sinceras. Quando vocês vão pra festa, se olham com a melhor roupa que vocês têm, vocês não olham no espelho assim, caralho, que gata que eu tô. Por que que vocês não fazem isso no trabalho? Tudo o que eu falo aqui pra vocês, tudo que eu falei até agora aqui pra vocês, faz vocês aumentarem a frequência de vocês. Percebam o seguinte. A primeira técnica é você começar a falar para liderar. Quando você intencionalmente pensa em liderança, você acessa essa frequência da líder que tem aí dentro de vocês. Quando eu falo assim para vocês, olha, pensem mais logicamente do que emocionalmente, vocês acessam essa frequência. Quando eu falo assim para vocês, olha, fala com mais segurança, você acessa essa frequência. Quando eu falo assim, tenha mais intenção na tua conversa, você acessa essa frequência. Gente, eu fiz 2 lançamentos num espaço de tempo de um mês. Você sabe o que é lançamento, né? Eu abri um curso, eu fiz uma oferta de um produto, eu vendi um produto num curto espaço de tempo. O primeiro lançamento que eu fiz, eu faturei R$ 1.000. O segundo lançamento que eu fiz um mês depois, eu fiz 60 mil. A diferença só energia e frequência. Presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Foi o mesmo produto, o mesmo ticket, foi tudo igual. Inclusive, já vou falar aqui, tem alguém que tem um produto no valor de 395? Vocês vendem algo nesse valor? Ah, a Ana pode vender, sei lá, um projeto arquitetônico.
Algum produto no pet shop que tem esse valor, é, alguma mentoria nesse valor. Ó, tem um combo de 320, tá? Então, só para vocês terem uma noção, com esse combo, Nicole, de 320, eu fiz 60 mil num dia. Então, o que que eu vendo consultoria de 987? Perfeito. Então, o que que eu quero trazer aqui para vocês? Prestem atenção no que eu vou falar agora, tá? Porque se eu conseguir, vocês também conseguem. Tudo que eu trouxe aqui, essas 5 técnicas, qualquer pessoa que estuda mentalidade, que estuda vendas, falaria isso para vocês. É verdade, é real e funciona. Mas eu sei uma coisa que a maioria das pessoas não conta para vocês na hora de ensinar isso aqui que eu ensinei para vocês, que é o seguinte: se você não se tornar a mulher que coloca tudo isso em prática, a mulher que eu chamo de CEO magnética, a mulher que manifesta, você vai ouvir, você vai concordar, você vai achar incrível. E na próxima reunião de vendas, ou na próxima venda, ou na próxima ação de vendas que você tiver, você vai travar do mesmo jeito. No próximo Stories, você vai suavizar a tua oferta. Na próxima oferta, você vai se diminuir, você vai se sentir insegura. Por quê, gente? Técnica sem frequência não sustenta. Até aqui, só para vocês terem uma noção, era isso que eu ia dar para vocês hoje, tá? Eu ia dar essas técnicas para vocês. E aí, eu faço jejum, eu converso muito com Deus, converso com o Espírito Santo. Sempre na hora de entrar numa aula, eu peço um direcionamento. E hoje de manhã, tanto é que não tem nenhuma apresentação, se vocês forem ver. E normalmente eu apresento um slide para cada aula porque eu acho legal. Mas hoje o Espírito Santo, ele conversou comigo. E eu vou ser bem sincera para vocês. Vocês já estão. Vocês olharam para essa aula e falaram assim: nossa, que legal, que tudo que a Má falou, vou praticar? Todo mundo tá se sentindo assim? Nossa, que legal, que informações bacanas. Só que o que que acontece? Só isso não sustenta. Tudo que você está me falando é uma testificação do que ele já me falou. Só que tudo isso não sustenta, gente. Por isso que eu digo que a lei da atração sempre vai vir antes de tudo. Antes da técnica, antes do script de venda, antes da postura. A lei da atração, a manifestação, ela é a raiz de tudo. Ela é a raiz de tudo. Então não adianta vocês fazerem tudo isso que eu comentei aqui para vocês, que as minhas alunas dentro da lei da atração para negócios vão aprender, vão saber fazer, se vocês não colocarem essas próximas 3 coisas aqui que eu vou contar para vocês. Aqui nessa próxima parte da aula, a gente vai entrar não só na parte mental, mas na parte energética. Tem que ter constância, Nia, exatamente. A primeira coisa, aqui que eu vou falar então agora, são as 3 coisas, 4 na verdade, que eu coloquei numa diferença de um mês para eu ter os resultados financeiros que eu tive, tá? Então escutem aqui essa parte que é o ouro da aula, certo? Ah, mas antes de eu entregar o ouro da aula, tirem uma foto e postem nos stories e me marquem. Vou até fazer uma pose aqui. Quero ver todo mundo que tava na aula. Vou até fazer aqui uma foto também. Maravilhosa. Então vamos lá agora para o ouro da aula, gente. Aqui é onde tudo se diferencia. Primeiro, você só vai se posicionar e se comunicar no nível que você acredita merecer. Quem aqui tem crenças de não merecimento? Nossa, é o que eu mais recebo lá no meu Instagram. Ai, Má, eu acho que eu não mereço. Ah, Má, não sei se eu consigo. Quem aqui tem? Eu tenho muita crença de merecimento. Tá. Então, o que que acontece com pessoas que têm crença de merecimento? Ah, eu não mereço. Neurologicamente falando, no nosso cérebro, a gente tem um filtro que chama o sistema reticular ativador. Ele mostra o mundo.
ao teu redor, de acordo com o que você acredita sobre si mesmo. Porque assim, gente, a gente tem estímulos diários infinitos. Se o nosso cérebro processar tudo, a gente pifa, tá? Então, o que que acontece? O nosso cérebro, ele tem um sistema reticular ativador que ele filtra tudo ao nosso redor. Então, se por dentro você ainda se vê como não merecedora, como aquela empresária que está tentando, que ainda não chegou lá, que você precisa se provar, que você não é merecedora, o seu filtro, ele vai te confirmar tudo isso. Menos todas as outras coisas que você faz que fazem de você merecedora. Exemplo. Antigamente, quando eu tinha esse sistema reticular ativador off, que eu achava que eu não era merecedora, o que que acontecia? Eu via todos os nãos que eu levava, e aí eu ficava super triste. E eu não via todas as pessoas que fechavam. Por quê? Porque o meu cérebro, ele sempre vai me provar que eu tô certa, que eu não sou merecedora. Então ele vai focar muito mais nos nãos do que no sim. Uma CEO magnética não tem uma comunicação diferente porque ela estudou mais. Ela tem uma comunicação diferente porque ela acredita que ela merece e ela vê sinais disso o tempo inteiro. Então, em um espaço de um mês, eu treinei o meu sistema, eu treinei o meu cérebro para ver que eu era merecedora. Foi um trabalho intenso. E eu falava para mim, eu sou merecedora e eu vou fazer o meu cérebro perceber que eu sou merecedora. Existem técnicas para a gente trabalhar o nosso sistema reticular ativador, né? Mas é muito importante que você trabalhe ele, porque sem ele, você vai ficar vendo o tempo inteiro que você não merece, tá? Aí o que que você tem que entender? Você só se comunica no nível que você acredita merecer. Se você não muda o teu sistema reticular ativador, você nunca vai se sentir merecedor. Mas tem como você treinar isso. Foi isso que eu fiz nesse um mês, entre um lançamento e outro. Todo mundo entendeu essa primeira coisa? Sem isso, você não vai conseguir conversar e se posicionar com confiança. Porque você vai estar sempre se colocando para baixo. Eu sempre que tô conseguindo algo, dou um jeito de dar errado. Exatamente, é. É, número dois. A segunda coisa que eu fiz durante esse tempo foi entender que a minha frequência preciso fazer um reset nos meus pensamentos. Na verdade, Gil, você precisa fazer um reset em quem você é. Você precisa se tornar uma nova mulher. Você precisa pensar, agir e ter a frequência de uma nova mulher. Não é só sobre pensamento, é sobre frequência também, tá? Então, a segunda coisa, a sua frequência, ela sempre vai chegar antes da sua fala. Gente, a lei da atração é muito clara em relação a isso. Você não atrai o que você fala para os outros, você atrai o que você vibra. E isso é literal na comunicação. Quando você entra numa venda vibrando medo de perder o cliente, ele sente. Quando você posta um conteúdo vibrando, ai, será que vão gostar de mim? As pessoas sentem. Quando você faz uma oferta vibrando medo, desculpa, ai, será que não tem uma pessoa melhor? Os clientes vão pedir desconto ou vão te deixar falando sozinho. Não porque o preço tá errado ou não porque o teu trabalho não tem valor, mas é porque a sua frequência falou muito mais alto do que a sua fala. E quando você entra nessa mesma conversa, quando você vai vender para as pessoas, sabendo que o que você entrega transforma, que o cliente certo ele vai te reconhecer, que você vai atrair, você não precisa convencer ninguém. Tudo muda. O teu tom de voz muda, a tua segurança muda, a tua postura muda, o teu resultado muda. Gente, vocês já sentiram a energia de alguém que vai atrás do outro? Num relacionamento, vamos pegar aqui o relacionamento amoroso de uma mulher. Vocês já viram aquelas mulheres que ficam mendigando a atenção do homem? Vocês acham que dá certo?
Por que que não dá certo? Porque ela está vibrando escassez. Ah, eu nunca vou conseguir alguém melhor. Ai, não tem mais ninguém melhor no mundo pra mim. Ai, ele era tudo que eu queria. Aí você fica vibrando. Minha amiga rasteja e o cara foge. Exatamente. Só que o que vocês não percebem? Hoje, quando você não tem segurança em você mesma, você tá indo atrás, você tá na mesma vibração em relação aos seus clientes. Agora, quando a mulher se posiciona, ela cuida dela mesma, ela cuida do jardim, as pessoas vêm. Não só homens, não só amigos, quanto clientes. No meu primeiro lançamento, eu queria chegar até as pessoas. Eu queria convencer. Eu lembro, gente, era um tanto esforço. Ai, meu Deus, eu lembro como eu fiquei chateada, porque assim, ó, eu queria que as pessoas acreditassem em mim, eu ia atrás delas, eu fazia de tudo pra vender. E aí eu vendi R$ 1.000. No segundo, o que que eu entendi? E isso, a gente faz muito muito essa troca de mentalidade lá dentro da lei da atração para negócios. Eu entendi que o quê? Eu tava fazendo um favor para as pessoas. Gente, eu tava. Olha só, eu me treinei todos os dias para internalizar que eu tava ensinando as pessoas uma coisa que elas queriam aprender. Olha tudo o que eu manifestei. Eu manifestei apartamento, viagens, um negócio milionário. Gente, eu saí do zero. Aí eu estou aqui ensinando, né? Na época eu pensava isso, hoje eu também penso, mas eu tô aqui tirando meu tempo para ensinar. Cara, as pessoas, elas, que legal que elas podem aprender comigo. Então, olha como a gente muda a nossa mentalidade. Por exemplo, eu fiquei muito no pet shop, né, que me chamou a atenção. Nossa, olha que legal as pessoas poderem confiar que aqui os pets eles vão ser cuidados. A arquiteta que a Ana falou, olha que legal as pessoas saberem que eu tenho eu para construir a casa delas. E aí, gente, só de eu ter esse sentimento, essa mudança, eu vendi 60.000 em uma sequência de stories. Eu lembro na época que os grandes players do mercado pediam a minha sequência de stories e ninguém conseguia fazer igual, porque foi a minha energia que falava sobre isso. Tem um e-book de uma empresária do digital, ela é bilionária, e ela pediu a minha sequência de stories, ela fez um e-book em cima da minha sequência de stories. E por quê? Porque a minha frequência estava alta. Então você não atrai pelo que você fala, você atrai pelo que vibra enquanto você fala. Pilar 3. Exatamente. Maria, só que o que que acontece? Quando a gente entra num desequilíbrio com o teu cliente, então, tipo assim, você dá demais e o cliente dá de menos, você entra num desequilíbrio e Deus já fala, o mundo é equilibrado. Não tem como. Tem certos produtos, antigamente eu fazia muito isso, que eu cobrava muito barato e não vendia. Aí eu aumentava o valor e vendia igual louco. Porque no universo, Deus fala isso na Bíblia, é equilíbrio. Tem que ter equilíbrio. Quando você diminui o teu valor, quando você entrega demais, você vibra escassez, tá? É, pilar número 3 que eu precisei entender. Só quem confia em si mesma manifesta. Por quê? Porque quem confia em si mesma age. E aqui tá, gente, o coração de tudo. Age, toma decisões rápidas. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi foi que eu preciso tomar decisões rápidas, porque o mundo está acontecendo, as coisas estão indo. Se eu tenho um problema no meu negócio, eu resolvo hoje. Eu vou atrás de alguém para resolver para mim. Eu não tenho medo. E quando que eu faço isso? Quando eu confio que eu vou dar conta. Você não vai ter o que você precisa para tomar os passos necessários da manifestação se você não confiar em si mesmo.
Se você não agir, uma das coisas que eu mais recebo no meu Insta é: Maria, eu confio tanto em você, eu confio tanto no teu curso, mas eu tenho tanto medo de entrar e não conseguir porque eu não acredito em mim. Isso quer dizer o quê? Ela sabe que vai aprender comigo, ela sabe que eu sei o que eu tô fazendo, ela sabe que muito provavelmente ela vai ter resultado, mas ela não entra porque ela não sabe se ela vai colocar em prática. E aí acaba procrastinando uma decisão que vai levar ela onde ela tá orando para Deus levar. Ela sabe que, você sabe que postar conteúdo vai te dar resultados. Por que que você procrastina? Você sabe que postar que vender o que você tem é bom, o que você entrega para os outros é bom. Por que que você não confia nisso? Tem um passo a passo para você se tornar uma empresária de sucesso, para você manifestar. Você define a frequência. Primeiro você tem que definir a frequência que você quer. Gente, aqui onde eu tô, quanto tempo eu passei, as minhas alunas sabem, manifestando, entendendo que essa era a frequência que eu queria viver. Quando eu entendi que essa era a frequência que eu queria viver, eu entendi quem eu precisava me tornar para chegar até aqui. E é inevitável as coisas não acontecerem. Elas vão acontecer. Gente, todas as vezes que vocês aprenderem e colocarem o passo a passo para manifestar, vai manifestar. Não tem como, a Bíblia já fala isso. A gente tá aqui para manifestar. Vocês estão aqui para manifestar. Você sabe manifestar? Não, então aprende. E quarto, mas não menos importante. E aqui eu vou falar de um ponto chave da manifestação, tá? Você precisa aprender sobre estratégia de negócio. Presta atenção aqui no que eu vou falar. Isso é uma coisa que eu nunca dou para vocês, vocês estão tendo de primeira mão. Você tem que saber o valor do seu trabalho. Quando você entende o valor do seu trabalho, do seu negócio, do que você entrega, isso vai automaticamente influenciar na sua confiança como empresária. Você tem que ter muita clareza do que você está vendendo. Você tem que ter muita clareza do que você entrega. Você tem que ter clareza da tua oferta. Você tem que ter clareza de qual é o teu diferencial. Você tem que saber como ofertar o seu produto. Você tem que aprender a gerar desejo. Isso em qualquer ramo. É na arquitetura, é em lojas, é no digital, é em harmonização facial. Tudo as pessoas, elas são movimentadas por desejo. Você tá pedindo para Deus mudar a sua vida. Tá ou não? Você tá pedindo, não tá? Deus, ele sempre vai te mandar. Quando você pede, você ativa a lei da atração. Deus vai te mandar pessoas que vão te ajudar nesse processo. Confiar em você e confiar nele é uma parte fundamental para seguir esse caminho. Quando a Maísa chegou na minha vida, que é a minha sócia, eu tinha manifestado muitas coisas já. Eu manifestei emprego, casa, carro. É, eu já tinha um salário ali de 10 mil. Sim, 10 mil, vai. Mas eu realmente estourei quando eu entendi que eu também precisava ser boa no meu negócio. E Deus também sabia, porque ele me mandou a Maísa. Então, quando você está manifestando, Deus ele vai mandar as pessoas que vão te ajudar a chegar onde você quer. Deus sabe que você precisa aprender a manifestar, que você precisa aprender esse passo a passo, que você precisa confiar em si mesma, que você precisa mudar a tua mentalidade, a tua frequência, senão você não estaria aqui. Ou você acha que você estaria aqui? Você acha que você teria esse desejo no seu coração? Gente, uma uma coisa que eu sempre falo, uma CEO magnética, uma mulher que manifesta, ela não manifesta porque ela é especial. Eu não sou especial. As minhas alunas não são especiais. Eu amo minhas alunas, mas elas não têm nada de especial. Eu também não tenho nada especial, gente. Eu tenho.
trauma também. Às vezes eu tenho uma mentalidade sabotadora. Eu tenho, eu sou igual a vocês, mas eu aprendi a me tornar uma mulher que combina com a minha realidade. Eu aprendi a manifestar. Eu ensinei as minhas alunas a fazerem o mesmo. E isso é um treino. Isso é um processo. Deus não te entrega um resultado que você não acha que você não consegue sustentar. Então, meus amores, não adianta vocês pedirem as coisas para Deus e não fazer acontecer. Você é completamente capaz de manifestar o que você deseja. E eu tô aqui para ensinar vocês a fazer isso, por isso que vocês estão aqui. Daqui a pouco, eu quero apresentar para vocês o novo protocolo da Lei da Atração para Negócios. Vai ser uma coisa bem inédita, mas eu tô louca para apresentar aqui para vocês. Inclusive, vai ter uma viagem. Gente, ai, que saudade de viajar. Vamos para o exterior, final de maio, inclusive lançar esse novo protocolo para vocês. Então, fiquem aqui se vocês quiserem saber mais. E, fora isso, alguém tem alguma dúvida dessa aula? Alguém tem dúvida dessa aula? Me manda aqui. E eu já quero saber quem que é minha aluna da Lei da Atração para Negócios, porque eu vou contar uma coisa que vocês vão ganhar. Eu já tava estranhando a Má não ir viajar. Ai, gente, eu vou viajar. Já tô com o passaporte na mão, tô tão feliz. Inclusive, fruto de uma manifestação que eu tava pensando sobre isso esses dias. E, nossa, que vontade de ir para aquele lugar. De repente, as coisas começam a se encaixar. Lu, essa aula vai ficar gravada lá no Lei da Atração para Negócios, tá? A parte que eu falo sobre o que a gente precisa. Mas alguma dúvida sobre confiança? Alguma dúvida sobre posicionamento? Me perguntem aqui. Ou alguma dúvida sobre o negócio de vocês, pode pedir também. Ou posso contar o babado. Ainda não adquiri o curso. Então entra, Lu. Nenhuma dúvida. Há um treino sobre nos olharmos diferente? Sim, com certeza, Dai. Tudo é treinável. E quem já está fazendo tudo isso, só que está no início do negócio, tu acha que também tem o processo do negócio ou então não tem nada a ver com manifestar? Tem tudo a ver com manifestar, Ni. Eu não entendi. Tu acha que também tem o processo do negócio? Ou então não tem. O que que não tem nada a ver com manifestar, Ni? 8, Mai. 8 é o valor da prosperidade, tá? Sou mentorada da aceleradora de manifestação. Dani, vocês vão ganhar também, obviamente, né? Vocês estão lá dentro. Ai, gente, eu já vou falar que vocês vão ganhar. Mas como saber o valor do nosso trabalho? Aprendendo a precificar, Mari. Isso é uma coisa que tem todo um processo para você entender. É planilha de Excel, é a tua energia, é estudo de mercado. Eu tive que fazer tudo isso antes de colocar valores nos meus trabalhos. A gente faz tudo isso, tá? Eu acho que eu e a Maísa, a gente até tem esse Excel. Claro, Ni. Meu Deus, você já, mesmo estando em pouco tempo de empresa, gente, 2 meses. Eu levei 2 meses para ganhar R$ 10.000 quando eu comecei no Instagram. Não é sobre tempo. O tempo é uma coisa que a gente criou. Tem um processo? Tem. Mas o tempo, você pode passar pelo processo muito rápido. Eu tenho alunas que entram no meu curso e em um mês têm resultado. Estou até 10 anos tentando. Como equilibrar o emocional e o tom de voz? Segurança, Lu. Ni, é porque você manifestar como empreendedora é diferente, porque depende completamente de você. E por isso que essa parte do negócio, ela pega muito, tá?
Por isso que essa parte de gerar desejo no seu negócio são coisas que eu precisei aprender também. Quando eu me tornei empresária. Porque quando você é CLT, o que você precisa focar é mais em você e vender você, a tua inteligência pro teu chefe. Quando a gente está falando de empresária, é você se vender e vender o seu produto. Então, são duas áreas que a gente foca dentro da manifestação, tá? Onde a gente se lapida como mulher, né? O que você me indica mentalizar antes de atender um paciente? Eu peço a Deus para agir através de mim e trazer bons estados. Aline, isso é muito bom, mas não adianta só você mentalizar antes de atender um paciente. É um processo que vem muito antes. É como que você se posiciona no teu Instagram, é como você se posiciona na tua mente, do que você vai entregar. Antes de chegar aqui, eu também pedi para o Espírito Santo, olha, age através de mim. Mas antes de eu pedir isso para ele, eu já estava com a aula feita, eu já tinha preparado tudo, eu sabia o que que eu ia falar para vocês, né? Então, não é só sobre pedir, não é só sobre mentalizar. Na verdade, você mentaliza toda a vida que você quer, e não só uma parte do processo. Tá? Você mentaliza tudo. É como rezar para passar na prova e não estudar. Não é esse o que a Aline falou, mas isso faz muito sentido, né, Dai? Exatamente. Gente, esse processo que eu tô falando aqui pra vocês, e aqui eu vou contar uma fofoca, tá? Eu não sei se vocês viram, mas ontem eu e a Maísa a gente sentou. A gente tava. Eu jejuo muito, né, gente? Então eu peço muitas coisas pra Deus, e peço principalmente pra ele conversar comigo. E aí ontem eu e a Maísa a gente sentou aqui pra falar de negócios. Ela já era minha estrategista, ela já era minha sócia há 6 anos. E pela primeira vez a gente conversando e tal, falando sobre as coisas e começou a vir algumas ideias nossas. E o que que acontece? Eu estruturei o meu curso A Lei da Atração para Negócios para ensinar vocês a se tornarem mulheres empreendedoras que manifestam. Então, é o passo a passo que eu criei para vocês para reprogramar a mente que vocês têm de si mesmas, o fato de vocês acharem que vocês não merecem. Existe uma forma da gente reprogramar isso, gente. Acreditem em mim, existe. Vocês não precisam achar que vocês não merecem. Todo mundo que tá aqui merece. Como que você vai se tornar uma CEO magnética? A pessoa que não corre atrás, a mulher que atrai, sabe, que flui. Eu sempre falo assim para Deus: Deus, eu não quero viver na escassez de ter que pedir as coisas para os outros. Eu quero viver na abundância, que o dinheiro ele flua através de mim. E é isso que eu quero para as mulheres, sabe? Leveza, confiança. Não ficar nesse esforço. O esforço não é de Deus, gente. A dedicação é, a disciplina é. Mas o esforço, essa escassez não é de Deus. Isso é o diabo. Deus, ele faz com que as coisas fluam na nossa vida. É abundante, sabe? Tem uma passagem na Bíblia que fala: era tanto óleo que vazou. É isso, eu sempre peço isso para Deus. Então, dentro da lei da atração para negócios, que a lei da atração para mim tem tudo a ver com Deus, tá, gente? Lá vocês vão aprender isso também. A gente trabalha a clareza, a frequência, a autoimagem, a manifestação estratégica, os hábitos das CEOs do 1%, né, das milionárias. Eu estudo muito milionárias lá dos Estados Unidos. Então eu sei o que vocês precisam para estar onde vocês desejam. E é tudo junto, num passo a passo. E o que acontece? Não tem como os resultados não virem. Só que agora, ontem eu conversando com a Maísa, o que eu percebi? Dentro da minha manifestação, porque muitas de vocês querem saber o que eu fiz. Além de toda a minha mentalidade, eu e a Maísa, a gente decidiu entregar para vocês nesse protocolo todas as estratégias do meu negócio para vocês. Então, lá dentro da Lei da Atração para Negócios, que a gente vai abrir em maio, no final de maio, em um outro país. A gente vai abrir para vocês todos os meus lançamentos. Como que eu penso, como que eu e a Maísa a gente pensa em produto, em persona, em cliente, em narrativa, como que a gente gera desejo, como que a gente saiu de um faturamento de R$ 1.000 para um faturamento de 100 mil em 30 dias, como que a gente fez o faturamento de 2 milhões. Então,
dentro da lei da atração para negócios, não vai ser mais só sobre mentalidade, nem só sobre frequência, vai ser também sobre estratégias de negócio. E quem vai dar essa parte para vocês em aulas ao vivo vai ser a Maísa. Eu vou estar junto em algumas aulas, porque eu tenho também uma visão de negócio que trouxe o meu negócio até aqui. Então, inclusive, nós vamos abrir esse produto ALA para negócios que vocês já entraram. Eu já fiz uma. Tem gente que já entrou, né? Mas para quem não entrou, a gente vai lançar em maio. O valor vai ser R$ 1.000. Para quem quiser entrar, vão ter aulas ao vivo. A gente vai estruturar o negócio com vocês. A gente vai ensinar narrativa, principalmente desejo. Eu sou muito boa em gerar desejo, mas é muito boa na parte é, de estratégia mesmo. Como que você vai vender? O que que você vai falar nos teus stories? Como que vai ser o teu Instagram? Como vão ser as tuas postagens? Tudo isso. Hot seat de todos os lançamentos que a gente fez, tudo que não deu certo, tudo que deu certo a gente vai abrir para vocês. Mas presentinho aqui para vocês. Hoje, a lei da atração para negócios está 497, ou seja, menos da metade do que a gente vai abrir em maio. Quem entrar hoje, depois dessa aula, vai ter acesso a todas as nossas regravações, a todas as aulas ao vivo, comigo e com a Maísa, a partir do mês que vem. Então, já quem está na dúvida, já compra, já adquire. Que inclusive, quando nós estivermos em Miami, a gente vai abrir para quem comprou agora, como está sendo todo esse processo desse lançamento agora, dessa geração de valor, de desejo e tudo isso. Então, entrem, inclusive, lá em maio. Tem aula que já podemos ver? Tem toda a lei da atração para negócios, a parte da CEO magnética, Gil. O curso da mentalidade, da energia e da frequência tá todo lá, vocês já podem assistir, tá? E aí, quem entrar agora, gente, mas é hoje, tá? É só hoje. Quem entrar hoje, vocês vão conseguir ter todos os bônus das primeiras. Vocês sabem, gente, a gente sempre entrega muitos bônus para as primeiras dos nossos lançamentos. Vocês já vão ganhar automaticamente esses bônus. Então, muito provavelmente vai ter consultoria comigo e com a Maísa individual. Eu não vou prometer aqui porque a gente ainda não fez toda essa promessa, toda essa oferta, mas sempre tem. Então, quem já adquiriu hoje vai ganhar tudo isso. Quem adquiriu hoje também vai estar com a gente lá em Miami. Quando a gente abrir o processo, ai, gente, vai ser um negócio assim, ó, sensacional. Eu já falei que era Miami, né? Eu prometi pra Maísa que eu não ia contar, mas eu não me aguento. Eu amo viajar, gente. Eu tô tão animada, vocês não têm noção. Para esse curso não vai ter parcelamento inteligente, gente, porque é um valor muito baixo para parcelamento inteligente. 497 em 12 vezes fica 49 por mês. Vocês vão ter tudo o que a gente vai entregar. E em maio a gente vai cobrar 1.097. Foi esse o valor, porque vai ser tipo uma mentoria individual, uma mentoria em grupo que a gente vai ter, né? Só para vocês terem uma noção. A Maísa, hoje, a consultoria com ela mais barata em grupo é 7.000. Ela já trabalhou, não sei se vocês conhecem, ela já trabalhou com a Duda Vieira, ela trabalha com a Vika Ferrari, ela trabalhou com a Keila Trisotti, todas comigo, pessoas grandes do mercado. Então, ela tem uma inteligência de estratégia de negócio que vai fazer o negócio de vocês decolarem. E enquanto eu vou ensinar vocês toda a parte de manifestação. Então, gente, deem o máximo de vocês para entrar hoje, porque vai valer. Tô falando. Eu vou abrir no meu Instagram também daqui a pouco. Sim, Dai. Adquirir depois todas as atualizações e lançamento. Exatamente, vocês vão adquirir tudo. Eu vou abrir hoje também no meu Instagram, mas vai ser só hoje mesmo, porque vai ser incrível. Dúvidas? E sim, vocês já podem, quando vocês adquirirem, vocês já tem coisa para fazer, tem mentalidade para vocês mudarem, para vocês colocarem em prática tudo que a gente vai ensinar vocês depois. Então, vocês já podem ir estudando toda a parte da lei da atração para empresários.
Dúvidas? Eu vou até colocar o link aqui para vocês do curso. E vocês já podem entrar aqui. Vocês vão ter um ano de acesso, Lu. Tá aqui o link do curso. Entrem. Dúvidas sobre o curso, dúvidas sobre a aula? Senão eu vou pegar o meu biquininho e vou para a praia. Toda quinta, amo suas aulas ao vivo. Ai, obrigada, Dai. Inclusive, essas aulas vão estar lá dentro também, tá, gente? São sempre aulas voltadas para empreendedorismo, para manifestação. A gente sempre vai ter toda quinta-feira, mas todas elas ficam gravadas lá dentro do curso, tá? Vai ter uma área bônus. Tu já entrou, Mai? No Lei da Atração para Negócio? Então vai entrar. Vai entrar hoje. Ah, você podia falar, né? Fala como foi a tua viagem, fala a tua experiência. Vai, fala assim, ó, o que vier na tua cabeça. Gente, só pra você, vou apresentar a Mai. A Mai, ela foi uma das minhas primeiras alunas. Deixa eu permitir aqui você falar, peraí. Ativa aí o som. A Mai foi uma das minhas primeiras alunas. Esses dias ela estava na França, em Paris, e a debochada ainda me mandava foto de croissant ali aparecendo a Torre Eiffel atrás. Ativa aí o som. Fala um pouquinho comigo. Não tá deixando. Tô pedindo aqui. Acho que agora vai. Oi? Foi, Tá me ouvindo? foi. Agora então tá bom. Bom dia, boa tarde agora, boa tarde, né? Já é uma hora. Boa tarde, gente. Então, foi do nada, né? Do nada, a Igual, bichinha do manifestou. nada. É, eu falei da última vez, né? Eu cheguei que era tudo mata, a Maria ainda vendia mapa. Eu tenho meu mapa com a Maria, da caixinha da fadinha. Eu cheguei há muitos anos atrás. E desde que comecei aqui é uma virada de chave muito grande, porque você não consegue voltar. Não dá pra você voltar ao que era antes. E quando as coisas acontecem do nada, você ainda se surpreende, mas você entende o porquê que aquilo ali aconteceu, como que aquilo ali aconteceu. Então, eu brinco que no ano passado eu falei muito isso, que se a Mayumi de fevereiro falasse com a Mayumi de dezembro de 2024, ela não ia acreditar em tudo que aconteceu em menos de 2 meses na minha vida. Porque eu comecei um relacionamento, esse relacionamento em uma semana foi a coisa mais doida do mundo, porque eu nunca tinha visto a pessoa sempre foi a pessoa que esteve no meu círculo de conhecidos e amizades, mas eu nunca trombei com essa pessoa. E acabou que é a melhor coisa da minha vida. É um Uhum. relacionamento que eu manifestei muito tempo. Nossa Senhora, foram muitas folhas, muitas páginas manifestando. E aconteceu. E através desse relacionamento, que nem tudo pode ser fácil, nem tudo pode ser flores, ele foi para a França. Ele é militar, então ele mora na França. E por consequência eu fui. Fui Fui lá. pra França, tirei um passaporte, assim, bem tranquila, não tinha passaporte, né? Fui lá, tive que tirar um passaporte e foi assim, muito tranquilo. Passaporte aprovou muito rápido, peguei muito rápido, passagem comprada muito rápido, imigração não teve BO nenhum, passei tranquila. Gente, eu tava no medo de extraviar minha mala e deu tudo certo, que eu até levei roupa na mala de mão. Porque se extraviasse, eu não ia ficar sem roupa. Mas deu tudo certo. E foi assim, lindo. Foram os 18 dias mais incríveis do meu ano. Meu ano começou em Paris. Passei meu aniversário em Paris. O hotel que eu fiquei, ele dava pra ver a torre. Assim, então, Ai, que perfeito. Tenho lindo. que falar de ruim numa viagem dessa. Nevou. Nunca tinha visto a neve. Tinha previsão de nevar. Aí a previsão mudou. Fiquei muito triste, mas aí nevou.
acordei assim com neve, assim, eu fiquei parecendo pinto no lixo, a neve. E aí Ai, eu fui mas olha. obrigada a mandar mensagem pra Maria. Eu falei assim, Maria, realmente, aqui eu nunca imaginei estar, não, mas aqui eu estou. Estou te mandando mensagem de Paris. Desculpa o fuso, era 4 horas de diferença no início do ano, mas aqui estou. E aí eu tive que contar pra Maria, porque era impossível ficar tanto tempo do lado da Maria, ter tantas conquistas e essa ser a top 1 de todas as conquistas por enquanto e não contar, porque realmente foi tudo que eu aprendi com você. Então, obrigada. Ai, que linda, sério, mas maravilhoso. Meu Deus. É um negócio assim, delícia de relato. Mai, é um negócio assim, você cultiva aquilo por tanto tempo que você aprende a pensar, tipo assim, cara, é possível pra mim. E isso faz parte da manifestação. As pessoas às vezes falam assim, ai, Mai, eu não sei se eu vou conseguir manifestar. Mas, na verdade, você aprende a confiar em você dentro do processo da manifestação, né? Então, é um processo. Não dá pra voltar ao que era antes. Não dá mesmo. Porque a partir de agora, tudo o que acontece com você, você sabe que foi você que manifestou, né, mãe? E daí você sabe o processo de fazer isso acontecer. Então, o peso que a gente tem, o esforço que a gente tem, o peso de não saber se a gente vai ou não conseguir, não existe mais porque a gente consegue tudo. E isso vem nesse processo da manifestação. O que que você vai abrir agora de produto? Não abre de novo? Peraí. Vai. Aí foi. Então, eu vou ter que te mandar mensagem, porque eu tô com isso de te mandar mensagem desde Paris e até hoje eu não fiz. Aí você vai brigar comigo. O que que é? Fala. Eu, eu sou, né? Eu sou sim. Uma especialista em organização, gestão de tempo, gestão de rotina. Então, basicamente, é eu fazer o que eu faço na minha vida para a vida de outras pessoas, para as pessoas. É o que você faz focado em manifestação e tal. Só que sem falar da manifestação, sabe? Para aquelas pessoas, para aquele público que não é voltado para a manifestação ali em si. Porque eu percebo muito que as pessoas grandes falam as mesmas coisas nichadas para o seu público, porque cada pessoa se identifica com um tipo de coisa. Então, muito do que você fala, a gente escuta outras pessoas falando de uma forma diferente. Então, de um conteúdo diferente. Eu acho que eu travei, né? Mas tá dando pra escutar, pode falar. Tá dando pra escutar? Uhum. É, então, é isso que eu quero fazer. Então, eu já escrevi meu e-book. Eu lembro de que eu não lembro se eu te contei desse e-book em algum momento, mas eu já terminei de escrever o e-book. Então, eu quero lançar ele. Só que aí eu tô organizando outros ajustes, né? Porque eu ainda não abri uma empresa, eu ainda não, eu sei que eu não preciso do CNPJ, mas assim, eu não me lancei no mercado ainda. Eu ainda tô no meu trabalho CLT. Mas eu já fiz prestação de serviço, então eu já quebrei aquela trava de, ai, será que eu consigo viver fora do CLT? Será que eu consigo ir ali e falar, eu domino esse assunto? Essa trava eu já quebrei, porque eu fiz Uhum. isso. Aí vem a questão da viagem, porque ali eu tava sozinha. Eu fui sozinha para Paris. Eu nunca tinha saído do Brasil. O máximo que eu viajei foi para São Paulo, Rio, acompanhada. Então eu literalmente atravessei o mundo para um país onde eu não falava a língua, não domino o inglês ainda, e eu fui com a cara e com a coragem. E eu fui, falei, eu dou conta. E eu falei inglês, eu falei espanhol, eu falei francês. Porque tudo que a Fiz as gente... pessoas me entenderem. Ó, gostei da energia. É isso aí, vai acontecer. Fiz. Ué. Pronto. É, Mai, mas achei bem legal, assim, o que a gente consegue fazer é estruturar. A gente nunca... É difícil a gente começar com e-book, tá? Porque Enfim, eu preciso ver toda a lógica Eu do teu quero te caminho. chamar. Aí a gente conversa um pouquinho para ver o que que você consegue fazer para me ajudar. Mas, Sem assim, tomar muito do seu tempo. já vou te adiantar. Lá, entra no Lei da Atração para Negócios, eu Sim? já tô te falando isso porque lá a gente já vai começar com clareza da oferta do teu produto, que hoje é o que diferencia muito também. A mentalidade tu tem, mas é legal também ver tudo que eu coloquei lá que é diferente do Destrave, tá?
Então, vai ter Uhum. coisas diferentes, voltadas a empresárias. Mas a gente vai te ajudar a estruturar esse e-book, estruturar a tua comunicação. A gente estava fazendo isso com a Luana, inclusive, semana passada, que ela também tem agora rotina. E ela já está num desafio também. Mas, assim, dá muito para fazer, porque, como você viu, a maioria das pessoas tem problema com rotina, Sim. disciplina. E não adianta, você só manifesta na ordem. Então, isso é muito legal, é um produto bem legal. Dá para fazer muita coisa. Dá para estruturar muita Ótimo. coisa. Bora. Não, pode deixar, já abri o Eu tô link. com, eu tenho um monte de ideia para essas coisas. A Maísa, então, nem Que se fala. bom! Mas então, leva lá, leva pra mentoria também. Pode deixar. Fechou. Ai, que legal. Amei que você deu essa, esse feedback. Eu acho que também inspira outras mulheres a entender que elas também conseguem. Que não é só comigo, as minhas alunas também têm muitos resultados, né? É quando a gente está aberto para receber, né? Porque literalmente enquanto eu tava correndo atrás, é aquilo que você colocou bem na Soja. primeira frase ali do link do curso agora, né? Para de correr atrás, recebe, a espera atraia, né? Então, Eu tenho literalmente foi isso. certeza que você não precisou ir atrás dessa viagem para ela acontecer, mas você precisou se tornar a pessoa que faz tudo isso acontecer. Então, são duas coisas diferentes. Você não fica esperando sentada, mas Sim, as coisas vêm porque você cuida da tua energia, você cuida de você, você cuida da tua frequência. E é sobre isso manifestação. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, meninas. A gente decidiu fazer esse lançamento em Miami. Gente, no mesmo dia, na mesma hora, eu liguei pro meu avô tem milhas. Gente, eu tenho dinheiro, mas quando eu tenho uma pessoa que me dá milhas, eu vou pedir milhas. Eu liguei pro meu avô, ele normalmente viaja, vai fazer as coisas. Ele olhou pra mim e falou assim: Não, filha, pode usar minhas milhas. Ou seja, eu não precisei fazer esforço nenhum pra comprar passagem. Nada. E é isso que é a manifestação. Quando você decide uma coisa, as coisas abrem, elas fluem para nós. Então, hoje, se você está fazendo muito esforço, indo muito atrás, é porque você ainda não está preparada para ter o que você quer. Então, dentro da manifestação, você aprende a estar preparada e a merecer tudo isso. Por isso que as coisas fluem, sim, né? Perfeito, gente. Então, quando você não tem clareza de um produto, a manifestação funciona? Funciona, com certeza. Mas ter clareza, que a gente vai ajudar vocês a fazer isso lá dentro da lei da atração, vai ajudar ainda mais, né? Mas assim, gente, eu já manifestei um trabalho no banco, eu já manifestei muitas coisas. Movimento, exatamente. Quando você decide algo, ela flui. Meninas, então olhem só, aqui tá o link. Entrem ainda hoje, tá? Vou mandar o link ali de novo. Entrem ainda hoje, porque vocês vão ter todo o acesso a tudo isso que vocês precisam para manifestar. Fechou? Um beijo. Amo vocês. E até quinta-feira que vem, ou até a mentoria, né? 497. É isso. Um beijo.